A polícia fez hoje uma operação para desarticular uma quadrilha de roubos de cargas em Caxias. O bando realizava assaltos, principalmente na Washington Luiz, que deu bafafá já essa semana. Rodou. A caça aos criminosos começou por terra e no céu. O helicóptero sobrevoava a comunidade do Barro Vermelho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Enquanto a tropa de elite da Polícia Civil dava cobertura, outros agentes seguiam para os endereços à procura dos ladrões de cargas. A ação, intitulada como Operação Clássico, teve como objetivo cumprir 23 mandados de busca e apreensão na comunidade Barro Vermelho. Os bandidos são acusados de roubar cargas na região. Entre os procurados estão Lázaro da Silva Alves, mais conhecido como Corinthians, e Leandro Santos Sabino, o Flamengo. Eles são apontados como os líderes da quadrilha. A localidade é controlada por traficantes da facção criminosa, Terceiro Comando Puro. Não é que a venda de droga não gere mais lucro, ela gera lucro, só que o tráfico também descobriu uma outra forma de arrecadar e angariar lucros. Segundo investigações, os traficantes começaram a usar a mesma estratégia dos milicianos. Os bandidos começaram a cobrar os comerciantes da região. Só para ter uma ideia, o valor pode chegar a R$12 mil por mês. E quem não paga é ameaçado de morte. Além do tráfico de drogas, os criminosos também usam o dinheiro para abastecer o arsenal do grupo. Eles cobram até de 35 a 40 mil reais para que a empresa de internet preste o serviço com exclusividade, alto valor, imposto aos moradores e não tem outra opção. E aí eles estão arrecadando de todas as formas. Durante a operação, cães farejadores procuraram por armas e drogas. Uma pessoa foi presa. Para a polícia, os materiais apreendidos vão ajudar na investigação. Mas, infelizmente, a comunicação hoje está muito rápida. E que nós prendemos um dos elementos em que era associado ao tráfico, em que no telefone dele tinha informação dos chefes do tráfico. Já quando nós passamos na Washington Luiz, eles já estavam se organizando, dizendo o seguinte: olha, saiam porque a Civil está chegando com todo o aparato de caveirão e com todo o aparato policial. Mais do que prender aí, ó, o cara é você ter acesso às coisas do cara, viu? Só ao vivo, Jackson Silva tá com o delegado. Boa tarde para vocês, gente. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Imagina só, Isabelle, essa ação aconteceu por volta das 6 horas da manhã. Enquanto o helicóptero sobrevoava a região, os policiais da CORE davam cobertura aos demais agentes que seguiram, para cumprir os 23 mandados de prisão. Aí se pergunta assim para mim: Jackson, mas tem algum líder dessa quadrilha? Tem, são vários traficantes e a gente conhece o nome desses bandidos, Isabelle. Entre eles, o Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, que domina ali o Complexo de Israel. E tem o outro também, que é o Tiago da Silva Fore, o TH, que controla ali a favela da Vila dos Pinheiros, ali no Complexo da Maré. Ou seja, os traficantes da Baixada Fluminense são subordinados a esses bandidos e por isso começam a cobrar, como a milícia também, para depois enviar esse dinheiro para esses bandidos e outros também. Vamos então falar com o delegado responsável pela investigação. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Foram 4 meses de investigação até chegar ao paradeiro desses criminosos, Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, meu amigo aí, Rafael Basser. Boa tarde a todos. Jackson, é exatamente isso. Nós chegamos na 60DP, é uma área com um grande volume de alto índice de roubo de cargas e nós temos percebido de que essas cargas são transbordadas, vendidas no interior das comunidades e ali são divididos pelos traficantes. O lucro é dividido aos traficantes. E desses traficantes, eles têm uma outra organização criminosa, que apenas ali, ou melhor dizendo, da mesma organização, mas com chefias isoladas, separadas, à distância, que nós chegamos que o TH, como você acabou de falar, ele é o chefe aqui do Terceiro Comando da Maré, e ele recebe parte, não só da droga que é vendida, mas parte da carga que é vendida,
e divide, tem os seus ASECs, os seus gerentes, que fica naquela comunidade, e lá aquela comunidade se divide em duas partes. Uma parte é o vulgo Corinthians, que é vinculado a ele, e uma outra parte é vinculada ao nacional de vulgo Flamengo, que também é vinculado lá ao Peixão, que é lá do Complexo de Israel. Durante a operação, a polícia conseguiu recuperar cargas na região, né, doutor? Sim, em outras ocasiões nós já recuperamos cargas lá dentro e dentro de outras comunidades também. Naquela comunidade nós já recuperamos algumas cargas algumas vezes. Quando nós temos a informação imediata do roubo, a gente consegue, pelo rastreador do caminhão, que a gente consegue fazer esse monitoramento, a gente já recuperamos. Hoje nós recuperamos uma carga de eletrodoméstico, entre ar-condicionados e outros eletrodomésticos, que estava dentro de uma casa abandonada aguardando a ser vendida. Então, esses traficantes, eles são cruéis e, além disso, como você me colocou no VT, eles não só usam do tráfico, usam o roubo de carga, usam a extorsão a comerciantes. E aí a gente não... É até difícil se falar dos comerciantes porque eles têm muito medo. Eles são cruéis. Os comerciantes, quando a gente intima para a delegacia para prestar depoimento, para esclarecer os fatos, eles dizem assim, de forma desesperadora: se eu falar, eles tocam fogo no meu comércio, eu não consigo mais trabalhar e eu dependo do comércio. Tem um comerciante que revelou que pagava R$12 mil por mês. Em exclusividade de internet. Hoje eles estão com a modalidade cada vez mais bem aperfeiçoada. Eles colocam uma internet legalizada, porém associada ao tráfico, em que somente uma empresa pode prestar serviço ali dentro. E nessa prestação de serviço eles obrigam a ser um preço alto, parte desse lucro é dividido com eles. Tem uma investigação onde R$35 mil são pagos por mês para o tráfico somente da prestação de serviço de internet. É lamentável a gente relatar esse tipo de informação, que o tráfico, além do mal, da crueldade, do roubo de rua, do roubo de carga que estão fazendo, também estão aderindo à prática, que era uma prática de exclusividade das milícias. Doutor Evaristo, boa tarde. O senhor narrou a realidade do morador da comunidade. Não existe nenhum benefício para o morador a presença do tráfico. É mentiroso quem fala isso e mau caráter quem fala isso. Ele atrai o tiro, ele atira no morador. Sim, as pessoas não têm coragem de falar isso. Ele é responsável pela briga com outra facção. Ele é responsável por levar crueldade à vida diária do morador. Ele é responsável por tratar o morador como lixo, trabalhadores que moram nessas comunidades. Eles são cruéis e levam esses reféns para dentro da comunidade. Eles botam a comunidade em risco quando você tem um fator ilícito acontecendo lá e pode chegar a polícia e acontecer a troca de tiros. E mais, o que você falou, muita gente não fala. Ah, mas a internet deles é legalizada. Beleza, mas as grandes empresas que têm as grandes tecnologias não vão mais nessa comunidade. Seja a A, a B ou a C, ela cansou de colocar lá seus funcionários serem ameaçados, a antena dela ser cortada, ela tem que voltar a colocar, ela foi retirada. Ou seja, é um autoritarismo. Muita gente que detona e tem que detonar a ditadura, simplesmente, por outro lado, defende a ditadura para o pobre. Porque o que esses vagabundos fazem, eles são ditadores. Eles matam como ditador. Eles impetram a lei deles como ditador, eles sentenciam a vida dos outros como ditador e também impede que tenha livre concorrência de mercado como um ditador. Então a gente tem a hipocrisia imperando nesse Rio de Janeiro, em que todos nós devemos detonar qualquer tipo de ditadura ou de ditador, mas defendem que para o pobre tem que aguentar o traficante aí dentro. O senhor falou muito bem. Detalhe numa outra fala do senhor, em que eu aqui estou ouvindo atentamente. O prolabore para vagabundo. Existe o prolabore para vagabundo, como na empresa. Ah, o traficante não é aquele que vai no roubo de carga, que é o que a gente está falando agora. Mas dessa parte, o cara tem que dar o lucro dele. É o prolabore. Como se você tivesse sócios dentro de localidade. Mas são sócios de território do Estado. São sócios que simplesmente não exploram o comércio, exploram o pobre morador da comunidade, o trabalhador que chega com carga no Rio de Janeiro. Então, assim,
É um mal tão grande e não existe benefício. É disso que a gente está falando e é disso que todo mundo deveria combater, doutor Evaristo. Isabelle, é exatamente isso. Nós estamos combatendo, infelizmente, as nossas forças de segurança, elas estão reduzidas, nós estamos a dificuldade que nós temos de pessoal, mas estamos combatendo diuturnamente esta operação de hoje. Nós prendemos um dos elementos, o inquérito está bem instruído, logo, logo sairá as prisões dos demais, tenho certeza disso que o Judiciário vai se sensibilizar e será as prisões dos demais, que são mais de 15 prisões que a gente está pleiteando, e outras comunidades também estão sendo investigadas, e não é uma só comunidade nem duas, então escolhe o lado para bater. É a milícia, é o tráfico, é o terceiro comando, é o comando vermelho. A gente está batendo em todas e estamos trabalhando diuturnamente, superando as dificuldades e fazendo, acolhendo a população e libertando, como hoje mesmo encontramos uma máquina retroescavadeira na rua e eu pedi a retroescavadeira e tiramos várias barricadas para também tirar aquelas barricadas do meio da rua e conceder ali o direito de liberdade de ir e vir da população, porque eles não conseguem falar o que sabem, eles são amordaçados. E a denúncia anônima, aqui eu volto a repisar, que eu sempre falo isso, a população denuncie, acredite na polícia, porque muitas das informações que nós temos parte de denúncia anônima. Doutor Evaristo, muito obrigada. Mas qual é teu time, doutor Evaristo? Isabela, eu não sou chegado ao futebol, mas lá eles têm, impressionante. Lá na comunidade a gente vê uma bandeira, parte da bandeira é Corinthians, parte da bandeira é Flamengo. Eu não quero saber. Você dividida em duas partes. Você vai arrancar essa bandeira pra mim, porque são meus dois times. Eu e Rafael Bassa estamos com... Olha, eu não acredito que lá fizeram isso com o nosso time, com a nação, com as duas nações, doutor Evaristo. Tira pra gente, por favor, doutor. Já apagamos algumas, porque o futebol não pode estar vinculado ao crime. É isso, doutor. Doutor Evaristo sempre muito simpático com a gente. Jackson Silva, um beijo pra você também. Fala, Jackson, quer fazer uma pergunta? Lá vem o Jackson, vai. Sai correndo, doutor Evaristo. Não, é sobre essa estrutura, Isabela, é sobre essa estrutura que a gente falou, né, que tem se expandido, muito parecida com a da milícia. E conversando com o delegado, a gente concordou que não é só na Baixada Fluminense, acontece em vários pontos do estado, né, doutor? Sim, quando a gente ouve os criminosos que são presos pontualmente, eles relatam em que o estado todo, como a gente vê assim, não só aqui na Baixada, na capital, essa extensão da capital para a Baixada, para o interior, e além do mais, eu tenho depoimentos em que alguns traficantes, eles falam quando são presos, que pessoas de fora do estado, de outros estados, estão se homiziando aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho depoimentos de pessoas traficantes de outros estados, estão escondidos na Rocinha, que estão escondidos na Maré, que estão escondidos no Alemão. Apesar de estar na Baixada Fluminense, a gente acaba prendendo traficantes de todos os lugares, que eles vão praticar roubo de carga, e estão envolvidos com o tráfico. Infelizmente, o Rio de Janeiro, ele está acolhendo, vamos dizer assim, de uma forma pejorativa, criminosos de outros estados, porque é quase que eles têm uma certeza ou uma segurança maior de ter uma estrutura criminosa onde eles se homiziam e mais difícil serem presos. Como a gente hoje mesmo foi fazer essa grande operação, e muitos traficantes, eles fugiram, porque o poder de organização deles aqui é até mais efetivo do que em outros estados. Exatamente isso. Doutor Evaristo, um beijo para você, sempre muito simpático. Tava com saudade de você aqui no SBT Rio. Beijo, Jackson Silva.